Vamos lá, então. Seção 2.5, equações autônomas e dinâmica populacional. Uma classe importante de equações de primeira ordem são aquelas nas quais a variável independente, é isso, não aparece explicitamente. Que variável independente é essa? No nosso caso aqui, ilustrado, é o t, tá certo? Então, aqui ela não aparece explicitamente. Não tem t ali, né? Você tem um dy dt e tal, mas você só tem uma função em y. Então, essa é uma outra categoria de equações diferenciais que a gente pode trabalhar, precisa trabalhar com elas, tá certo? Um exemplo desse tipo de equação é o crescimento exponencial. Tá? Então, pensa comigo aqui, ó, seja uma função y igual a φ de t, a população de determinada espécie no instante t. Então, existe uma hipótese, a gente já até comentou isso aqui, uma hipótese bem simples em relação à taxa de variação da população, não é isso? Essa taxa de variação, né, de y é proporcional ao valor atual de y. Ou seja, dy dt é um RY, é um múltiplo de y. Essa é a taxa de crescimento, tá bom? Então, dy dt está mostrando a taxa de crescimento, não é isso? Aliás, isso é uma porcentagem, né, isso que indica a quanto dessa população Y você está tendo essa taxa de crescimento. Opa! Tá certo? Por exemplo, 0,02 vezes Y. Então, você está mostrando que a taxa de crescimento ou de variação dessa população está aumentando, não é isso? Aqui 1,02, por exemplo, está aumentando em 2%. Tá certo? A população de Y. Então, essa é uma hipótese bem comum de ser trabalhada. Deixa eu abrir aqui. Eu pensei que eu estava com o quadro aberto aqui. Deixa eu abrir aqui o quadro. Mas é uma hipótese bem comum, então, de trabalhar essa taxa de variação. Tá certo? Ela é um crescimento exponencial. Ok? E a gente pode resolver, né? Resolver aquela equação sem muito problema, né? R é chamada de taxa de crescimento ou declínio, se ela for positiva ou negativa, né? E nós vamos supor nos problemas aqui que R é positivo, né? De modo que a população está crescendo. Vamos resolver ela então. A gente já tem que o modelozinho é mais ou menos esse, é um modelo exponencial, mas nós vamos resolver lá também, tá? Ela, para vocês acompanharem, certo? Só abrir aqui o quadro. Tá? Então, dy dt, a taxa de variação da população, vai ser um RY, não é isso? Não depende exclusivamente do t, é uma taxa né, a taxa de crescimento vezes a população. Então, é um modelozinho bem simples. Como a gente resolve isso? A gente pode usar aqui, né, equações separáveis aqui, né? Pode vir aqui, ó, dy sobre y igual a r dt, não é isso? Multipliquei cruzado aqui, ó, trouxe o y e levei o dt para lá. E a gente já pode integrar de um lado e do outro, certo? Lembrando que r aqui funciona como constante, por isso que ele já veio aqui para fora, porque a variável é t. Isso aqui vai ser o logaritmo, ln de y, é igual a r vezes integral de dt é t, mais uma constante. Como a gente está trabalhando com uma taxa positiva, então isso aqui você pode tirar o módulo, tá? Não vai afetar em nada, não. Mas para eu simplificar esse ln, eu tenho que colocar, não é isso, e na base e elevar isso aí tudo, não é isso, com base e. Eu tenho que fazer isso de um lado e do outro, para eu conseguir simplificar e baixar isolar aquele y lá. Então, o exponencial do logaritmo, elas se cancelam, não é isso? E a gente vai ficar e elevado a rt vezes e elevado a c, não é isso? Trabalhando com aquele expoente. E elevado a rt vezes, isso aqui vai ser uma única constante, que eu vou chamar aqui de c, né?
certo? E a gente tem a condição inicial que y0 é igual a um y0 qualquer. Y de zero é um y0. Ou seja, quando o t for zero, o y vai ser y0 para t0. Certo? Então a gente vê que o c aqui é y0, não é isso? E aqui 0 elevado a 0 é 1, só sobra o c, é y0. Então o nosso modelo fica assim, ó. Y é igual o valor inicial, de fato, e elevado a RT. Elevado a RT. Esse é um modelozinho bem simples de crescimento, né? De crescimento populacional, baseado em uma hipótese bem simples também, tá certo? E é fácil de resolver isso aqui, de resolver essa equação, que é um desses tipos que a gente está mencionando, é uma equação autônoma, né? Aqui você não tem o t, a variável independente. Certo? Mas tem mais detalhe, tem mais coisa aqui. Vamos acompanhar aqui agora o desenvolvimento. A gente não para por aqui, né? Vamos acompanhar aqui. Assim, o modelo matemático, que consiste no problema de valor inicial 2, com R maior que zero, prevê que a população vai crescer exponencialmente todo o tempo, como mostra a figura. Então, o gráfico daquela figura seria mais ou menos isso. Dependendo do valor inicial, né, você tem os tipos de crescimento sendo mostrados aí. Quanto maior, mais até, vamos dizer assim, mais íngreme, mais, não sei nem a palavra íngreme, mais assim, intenso é o crescimento, tá? Por isso que fica bem mais reto. Aqui, quanto menor o valor inicial, ela tem uma curvatura que inicia mais lento, né? E depois vai subindo. Se você já inicia com valor alto, então esse crescimento é bem intenso. Agora, uma coisa, é claro que um crescimento populacional nem sempre vai corresponder a esse modelo. Por quê? Porque esse modelo só está crescendo. E a gente sabe que, normalmente, em populações, a gente tem limitações de espaço, de alimento, enfim, doenças, mortes. Tem fatores que equilibram aqui crescimentos populacionais e, de fato, eles não têm uma tendência infinita, né? Até a população humana, ela não tem tendência de ser um número infinito de pessoas. Ela tem a tendência de, algum momento, a Terra não vai mais suportar, né? E vai ter um freio abrupto e um equilíbrio. A gente está em crescimento ainda, mas vai ter um freio e vai estabilizar em algum momento a população, tá certo? Então, essas são algumas considerações que a gente vai fazer, não é isso? Aqui, ó, não pode continuar assim indefinidamente. Então, alguma hora, limitações de espaço, suprimento de comida, outras coisas, vai começar a limitar esse crescimento. Aí é que entra um pensamento um pouquinho mais sofisticado, que a gente tem que trabalhar um crescimento exponencial limitado, tá bom? E modelos que considerem isso, que até agora a gente não tem feito. Tá? E são justamente nesse contexto de equações autônomas e dinâmicas populacionais que eles começam a aparecer, não é isso? Então, esse tipo de crescimento que a gente leva em conta é o chamado crescimento logístico. Tá? Esse crescimento que ele é melhor modelado e leva em conta uma espécie de freio para limitar e para travar um pouco o crescimento populacional. Ou melhor, modelando naturalmente esse freio do crescimento desse desenvolvimento populacional, tá bom? Então, como é que é feito isso? Então, aqui, ó, na equação que a gente viu anterior, no lugar do R, simplesmente ser um R, uma taxa limpa e seca, não é isso? Vamos dizer assim, ele vai ser substituído por um H de Y, e essa função, ela vai servir como a mola, então ela vai ter uma definição que ela vai conseguir ir se comportando, tá certo? Influenciando o Y, dependendo de como está a população. Então, a gente deseja definir uma função H de Y de tal modo que quando a população for muito pequena, então ele não precisa tanto freio, então ele vai se comportar
a nossa ideia é que ele se comporte basicamente como o R que a gente viu na situação inicial. Se a população for muito pequenininha, não vai ter muita limitação, então ela vai estar basicamente com toda a sua potencialidade. Então, ele vai se comportar como o próprio R. Esse H, por outro lado, quando o R aumenta, ele já tem que diminuir e começar a frear o Y. E quando a população for extremamente grande, é bem lógico presumir que aí vai começar as dificuldades e muita já limitação. Então, esse H ele deve ficar até negativo para que quando a população for muito grande, ele comece a fazer essa população decrescer ou frear bem isso. A pergunta é, como é que a gente define um H com todas essas características, numa partículazinha só ali? Então, o modelo encontrado foi basicamente esse. R menos um AY, menos um múltiplo de Y. Olha que interessante, que genioso isso, que genial, não é isso? É genioso, é genial, né? Então, nota, pensa no Y. Se Y é bem pequenininho, ou seja, a gente está falando de uma população pequena, não é isso? Então, essa subtração vai ser muito pequena também, certo? Então, ela não vai afetar muito. Então, de fato, o H vai ficar próximo do próprio R, porque isso aqui vai ser uma partícula pequenininha, então não vai afetar muito. Agora, nota, quando o Y cresce, já tem um volume suficiente, aí tem R menos algum valor. E esse valor já vai fazer significado. Então, ele já vai frear, de fato, o múltiplo aqui. Não vai ser só um R. Vai ser um R menos alguma coisa. E quando o Y for a população muito grande, então o R menos essa coisa grande vai ficar negativo. Então, aí esse produto, ele muda de sinal e ele consegue frear e decrescer mesmo, com mais vigor. Então, interessante que a gente pode modelar assim, ó, já. Muda aquilo ali por R menos AY vezes Y. Deixa eu ver se é isso que está aqui. Ó. Então, interessante isso. Entendeu? Então, isso aí é já um modelozinho um pouquinho melhor, que já tem um fator de limitação aqui. É chamado de equação logística ou equação de Verschuitz. Tem gente que fala Verschuitz, sei lá como é que pronuncia isso corretamente, tá? Verhout, tá? Então, eu já ouvi Verhout e Verschuitz, mas minha pronúncia aqui alemão não é muito boa, não. Acho que é alemão isso aqui, né? Sei lá. Então, estou lembrado agora, né? Mas essa aqui é a equação logística, tá bom? Equação logística. Claro que dá para trabalhar um pouquinho mais ela. Então, vocês já viram como é que funciona isso aqui, né? Esse H, né? Por que ele foi colocado aqui. E dá para a gente trabalhar um pouquinho mais ela ainda, né? dy dt vai ser igual R menos AY vezes Y. E qual é a modelagem que a gente ainda pode fazer aqui? Colocar o R em evidência, tá bom? Colocando um R em evidência aqui, a gente pode ter algo parecido com isso aqui, ó. 1 menos A sobre R, Y. Por quê? Pensa comigo, ó. Se você multiplicar R vezes 1 dá R vezes aqui dá menos AY. Então, a gente fatorou o R aqui, e há um interesse também em colocar esse Y aqui em cima, tá bom? No numerador. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, Y sobre R sobre AY. Nota que você está multiplicando ao mesmo que você dividir pelo inverso, não é isso? E, normalmente, se utiliza mudar essa variável aqui por outra e chamá-la de K, tá bom? Então, K é esse R sobre A, e a gente tem a equação que é mais comumente trabalhada, tá bom? R 1 menos Y sobre K, Y, equação logística, tá bom? Aqui, ó. Então, é muito comumente trabalhado com essa estrutura, certo? É o que a gente tem aqui, ó.
Ok? Substituindo o K assim e simplificando, a gente tem essa equação 7. Tá certo? Essa equação 7. Agora, anota, a gente ainda não resolveu essa equação 7, mas nós já temos como pensar algumas coisas interessantes acerca dessa equação 7. A gente pode já tentar visualizar algumas soluções dela, baseado só na ideia qualitativa, sem resolver, mas a gente pensar algumas coisas interessantes. Por exemplo, será que existe, tem a taxa de variação, né? Será que existe solução sendo constante? Tá certo? Então imagine comigo, se você tiver, por exemplo, solução sendo uma constante, ou seja, y é igual a um c, não é isso? Se você verificasse aqui, o que aconteceria? A derivada de y dt de uma constante é zero, então zero seria igual a isso aqui. E a gente teria essa equação do outro lado aqui, tá bom? Se a nossa função aqui fosse uma constante, ou a gente pensasse em existir funções constantes, então, quando a gente substituísse ela aqui, e ela aqui, e ela aqui, não é isso? A gente teria essa estrutura, tá? O dy, a derivada dela seria zero, tá? Essa parte aqui, então, a gente pode desenvolver e tentar encontrar quais seriam os valores de y para que isso aqui fosse zero. Aí a gente consegue indiretamente calcular e encontrar, né, o valor de y, o valor da nossa função. Certo? Então aqui, quais seriam esses valores de y? A gente pode fazer o seguinte, ó. 0 é igual, ó, r menos ry sobre k, que multiplica y. Pode multiplicar aqui agora, ó. Então você vai ter menos ry ao quadrado sobre k, esse primeiro aqui, né, da direita para a esquerda, e ry aqui, mais ry igual a zero. Fiz nessa ordem por quê? Parece a equação de segundo grau aqui, ó. Certo? Equação de segundo grau. Tá? E nessa equação de segundo grau você pode encontrar o valor de y. Tá? Aliás, você não precisa nem desenvolver muito isso aqui, né? Você pode desenvolver equação de segundo grau, etc. Mas tem um jeito até bem prático de você encontrar isso. Isso aqui é um produto, né? Para um produto dar zero, o que tem que acontecer? Ou isso aqui é zero, ou isso que está aqui dentro é zero. Ou, né, essa outra parte é zero. R menos ry sobre k. O R não vai ser zero porque R é a taxa de crescimento, ele é positivo, né? A gente está utilizando essa hipótese dele ser positivo. Então, Y tem que ser quem aqui? Passa isso aqui para cá, não é isso? R igual a ry sobre k, certo? Multiplica esse k para cá. Então, RK é igual a RY, divide por R de um lado e do outro, y igual a k. Então, um modo até mais rápido. A gente já encontrou, então, as duas soluções. Pelo menos as duas soluções que são constantes para essa equação diferencial. Essa equação diferencial a gente supôs, tem solução constante? Se tiver, como é que a gente verifica aqui? A derivada tem que ser zero. E se ela for zero? Se isso aqui for zero, qual é o valor de y? E a gente conseguiu encontrar zero ou k. Certo? Olha que bacana aqui. Então, só no olhar, né, sem muito esforço ainda, a gente já conseguiu encontrar aqui duas soluções aqui. Duas soluções interessantes. Y0 e YK é solução. Tá certo? Vamos ver mais o que tem aqui. Então, aqui, ó, a gente encontrou uma solução, encontrou a segunda solução. Essas soluções são chamadas de solução de equilíbrio. Por que solução de equilíbrio? Porque você percebeu que a taxa de variação é zero. Então, se a taxa de variação é zero, então é o lugar que não está crescendo e nem decrescendo. É o lugar que está em equilíbrio, está numa constante.
certo? Vou ver se tem gráfico aqui. Ainda não apareceu o gráfico, tá? Para visualizar outras soluções, daqui a pouco a gente vê o gráfico e vocês vão ver certinho. Para visualizar outras soluções da equação 7 e esboçar seus gráficos rapidamente, podemos começar desenhando o gráfico de f de y. Nota que a gente está fazendo ataques aqui, né, e abordando a equação diferencial, não por estratégia que a gente já viu de resolução anterior, a gente está meio que qualitativamente. Agora a gente vai olhar a função e analisar a partir dessa função y, f de y, o que a gente pode deduzir do comportamento dela. Tá certo? O que é isso, professor? Então vamos lá. Ó. Isso significa o seguinte, ó. Quem que é a função f de y? Essa aqui, ó. Não é isso? A gente desde o começo está falando que é uma equação autônoma, que ela tem esse formato, né? Ou seja, essa parte que está aqui é independente do t. Então, tudo que está aqui é uma função de y. Certo? Então, nós vamos analisar essa função de y, esse f de y. Tá? Então, a gente vai chamar aqui f de y. Uma função de y qualquer vai ser R1 menos y sobre KY. Certo? E não esqueçam, essa f de y está mostrando algo acerca da taxa de variação. Essa função aqui está mostrando algo acerca da taxa de variação da função y que a gente quer encontrar no final, que são as soluções. Isso aqui não é solução ainda é uma equação diferencial aqui, ó. Só que analisando isso aqui, a gente tira conclusões, entendeu? Acerca da taxa de variação e acerca da função em si. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, por exemplo, aqui, como a gente viu agorinha, isso aqui a gente pode resolver, não é isso? Multiplicar aqui, não é isso? F de y é igual a RY menos R y ao quadrado sobre k, não é isso que multiplicou esse r aqui e o y, esse r aqui e o y, tá? Foi o que a gente viu agora há pouco, né? Aqui, cadê onde é que eu fiz aqui? Aqui, ó. A gente multiplicou aqui, ó. E a gente chegou aqui, ó. Menos r sobre ky ao quadrado mais ry, que é a mesma coisa que menos r sobre ky ao quadrado, né? Mais ry. Então, tá aqui. Só que a gente viu que isso aqui é uma função de segundo grau e a gente conseguiu já encontrar as raízes dela. Uma raiz y é zero e uma raiz y é igual a k. E, portanto, a gente pode até fazer um gráfico aqui já. Certo? A gente pode traçar um gráfico mais ou menos assim, então. Ó. Tentar traçar um gráfico aqui. Então, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Esse gráfico é em relação a y e f de y, tá bom? F de y. Então, quando y é zero e quando y é k, colocar o k bem aqui, a gente tem zeros da função. Tá certo? O valor que acompanha o y ao quadrado é isso aqui. Então, esse é o a, não é isso? Seria no lugar do a, não é isso? Ele é negativo. Então, a gente sabe que a concavidade é voltada para baixo. Tá? Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó, esse gráfico. Tá certo? O x do vértice, você sabe que por simetria, ele está aqui na metade. Então, você tem até o x do vértice aqui para você analisar. Opa, espera aí um pouquinho. Muito feio aqui. O x do vértice, então, é k sobre 2. O y do vértice, o y entre aspas, né? Porque aqui a gente só está trabalhando com y, mas esse f de y do vértice, que mostraria essa altura aqui, né? Para esse x, bastaria você substituir aqui por k sobre 2, tá bom? Substituir esse x, no caso é esse y, né? Está trabalhando y e f de y. Substituir esse y aqui e esse y aqui. Se você calcular, vai dar RK sobre 4, tá bom? Se fizer essa substituição e calcular direitinho.
Bem, de modo que esse gráfico, não é isso? Traz informações qualitativas sobre a derivada da função que a gente quer encontrar. Tá entendendo? Então, eu peguei o lado direito lá e o comportamento dele significa que por exemplo, se isso aqui der um negativo, significa que a derivada é negativa em algum momento. Então, tipo aqui, ó, todo o gráfico aqui tá de 0 a k, é claro que isso aqui continua, tá bom? Isso aqui continua para outros valores, tá bom? De y maior que k, é possível, tá? Mas você vê que de y de 0 a k, você tem y é a população, né? Começando no 0 até num k específico, ela toda está aqui no eixo positivo. Então quer dizer que a função é crescente, porque isso aqui mostra informações sobre a derivada. E como esse gráfico todo é positivo, quer dizer que a taxa de variação é positiva. Se a taxa de variação é positiva, quer dizer que a função y, como resposta, é crescente. Então, essas são algumas informações importantes. Com essas informações é que a gente vai levar para traçar o gráfico, de fato, da função de y em relação a t, que aí é a função, que é o gráfico da nossa solução de fato, tá? Aqui é um gráfico da solução f de y, tá? Que é só uma análise da derivada. Então, por exemplo, para valores, agora aqui a gente tem, né? Agora aqui a gente tem, de fato, f de y, tá? Vamos supor que vamos pensar agora na solução real, que a gente não fez conta, não fez cálculo, né? E a gente vai tentar traçar o gráfico, tá certo? A partir desses dados qualitativos, tá? Cadê aqui? Aqui. Então vamos pensar aqui, ó. O y aqui, então, agora é t e y, tá? Função que é a resposta nossa, não é isso? A população seria um y igual não sei o que lá em relação a t, que é o tempo, não é isso? Essa seria a resposta. Então, o y, na nossa análise, variando de 0 a k, então ele poderia vir aqui, ó, ele estaria aqui de 0 a k. E para qualquer valor entre 0 a k nessa função, ela é crescente. Só que você tem que analisar mais um detalhe ainda. Mais um detalhe. E vamos colocar aqui k sobre 2, que é um ponto também importante, tá certo? De 0 a k sobre 2, todos são positivos e as funções são crescentes. Mas a derivada aqui é positiva. Ou seja, significa que essa derivada é positiva, mas isso está falando a respeito de uma derivada, que também é positivo. Então, a derivada primeira, que seria essa, é positiva, essa representa a derivada segunda positiva. Isso indica que há um crescimento e a concavidade disso é voltada para cima, é assim, ó. Para essas funções que estão de 0 a k, ou seja, que elas iniciam, vamos supor que elas estão iniciando aqui, ó, de 0 a k. Então, eu posso ter intuitivamente, então, um gráfico, vamos supor que ele comece aqui, então ele vai começar assim, ó, ele vai ter uma concavidade para cima, pelo menos começa dessa maneira, tá? Uma concavidade voltada para cima. Isso aqui é uma análisezinha que depende um pouco, essa construção de gráfico lá de cálculo 2, tá? Ó, então ele faz isso. Só que quando chega aqui no K sobre 2, vai ter uma mudança nesse gráfico. Tá certo? E é lógico que ele começa, até lógico que ele começar assim, porque é um exponencial, né? Mas aí aqui começam os freios, entendeu? Então aqui a derivada segunda, esse gráfico está mostrando, então, né, elementos de uma derivada, e se você considerar a derivada desse gráfico, você está na derivada segunda. Aqui é negativa. Derivada segunda é negativa quando você está analisando a derivada primeira, que é positiva, porque o gráfico é positivo. Então, isso fala de uma concavidade voltada para baixo, ou seja, se aqui o gráfico estava subindo e a concavidade estava assim, daqui para lá ele tem que fazer um negócio assim, tem que fazer assim, ó,
porque a concavidade tem que ser para baixo, daqui para frente. E quando chegar no K, não é isso? A taxa de variação está tendendo a zero, está tendendo a equilíbrio. Ou seja, ele faz isso aqui, ó, e freia lá em cima. Entenderam? A gente só está analisando qualitativamente. Se começa uma solução aqui, ele vai fazer isso, aqui do mesmo jeito, mudou, e aqui ele vem e vai fazer a tendência, e o K vai funcionar como uma assíntota ali. Tá certo? Ah, professor, se y é maior do que k, aí você vê situações negativas, né? Você vê a função, aí vai cair, não é isso? Aliás, não é nem essa análise. Calma aí que eu vou fazer rapidinho. Tá? Se y é maior que k, vai fazer isso aqui, ó. Vai ser de cima para baixo. Ela vai decrescer. Se começou ali uma função, ó, ela vai decrescer. Isso aqui, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Porque aí, nota que a taxa de variação de y maior que k é negativa. O que é taxa de variação? O que é derivada negativa? É tipo uma velocidade negativa, né? Você está, então, diminuindo, está brecando, né? Então, é assim que funciona quando vem lá de cima. Essa interpretação, quando k é maior que zero. E quando k está entre 0 e k sobre 2, então ele tem esse freio aqui, ó. Vem assim, aqui freia e muda aqui. Agora, quando k está entre k sobre 2 e k, então já é assim direto, entendeu? Ele já vai fazer isso aqui direto, essa curva emborcada aqui. Olha que riqueza, né, de detalhes em apenas algumas informações, tá bom? Análise que a gente fez da função. E o gráfico, cadê o gráfico aqui? Deixa eu olhar o gráfico. E aqui o gráfico que a gente está trabalhando. Aí tá mais bonitinho, né? Dá para ver melhor aí a situação. Então, nota, a gente tem gráfico, não é isso? E tem algumas soluções que são fáceis de encontrar. Já encontrou y0 e yk, mas ainda não encontrou o y certinho, algebricamente. Que solução é essa? Que solução é essa aqui? Y é igual ao quê? Não tem solução explícita. Mas pela análise a gente conseguiu fazer o gráfico já. É quase a ideia, chega próximo da ideia de campos de direção que a gente viu lá no começo. Só que aqui você já analisa, você já tem mais informações, porque tem uma função já, né? Então você não tem só campos de direções aqui, você já consegue ver o comportamento de modo genérico, né? Como é que vai funcionar. Independente de que, né, de que modelo seja, de que R inicial é. Nota que é tudo algébrico e todas vão funcionar desse jeito, mais ou menos desse jeito. Independente mesmo de quem seja o R, de quem seja o K, de quem seja o Y0, não interessa. Você pode modelar isso, a população de Porto Velho vai ter a solução parecida com isso aqui. Algum gráfico desse. Dependendo, né, do que você pegar aqui, manusear e colocar né, em jogo, mas ela vai ter um desses desenhos aí. Tá certo? Então, esse é um crescimento logístico. Esse aí é um modelo melhor de se trabalhar, considerando, então, esses elementos, tá bom? Não que o outro você jogue fora. O outro é muito simples e para algum período você consegue usar o outro modelo. Mas esse aqui você vai ter muito mais vantagem. Então, olha, esse gráfico aqui, só para ilustrar aqui, esse gráfico seria desse modelo aqui, ó, dy/dt é igual isso, R1 menos 1 menos y sobre ky, certo? Um modelo aqui, né, logístico, né, que dá esse gráfico aqui. Agora, olha como é que seria o modelo mais simples exponencial, dy/dt
é só R e Y. Certo? Como é que seria esse modelo? O modelo seria simplesmente algo assim, ó. Dependendo do valor inicial, ele só sobe, ó. Porque a ideia dele é um crescimento ilimitado. E é claro que isso não representa bem a realidade, como a gente falou. Você pode utilizar, portanto, em algum período, né? De repente, em algum momento, esse modelo reflete bem. Mas se for uma análise um pouco mais longa, e considerando as dificuldades, as limitações, né? É claro que ele vai falhar, certo? Porque nem, como a gente comentou, não vai ficar crescendo indefinidamente, né? A população. Isso. Certo, então olha aqui a diferença. Bem elaborado, né? Isso já considerando as limitações. E esse aqui é considerando, né, uma generalização desse modelo. Nota que você tem um negócio interessante aqui. Isso aqui é chamado, ó, nossa, esse negócio ficou torto assim. Peraí, só um pouquinho. Isso aqui é um ponto de equilíbrio, tá certo? Vou colocar aqui, cadê o tamanho? Oxente. Aqui. Então, no K, e a gente viu que a solução em zero também, né? Então, no zero aqui também, a gente viu que é a solução. Então, esses são pontos de equilíbrio, né? Solução de equilíbrio. Solução de equilíbrio, tá bom? Nota que estabiliza aqui, né? Aqui embaixo também, solução de equilíbrio, onde não... exatamente aqui, não está crescendo nem decrescendo, né? Aqui em cima está decrescendo, daqui para baixo está decrescendo, daqui para lá está crescendo, mas exatamente aqui no K ele está em equilíbrio, ele nem cresce nem decresce, ele é solução de equilíbrio. Essa solução de equilíbrio aqui no K, ela é chamada de estável. Estável, por quê? As soluções estão tendendo a ela e estão tendendo a, vamos usar uma linguagem simples, estão tendendo a acompanhar ela, a convergir para ela. Então, as soluções vêm e querem acompanhar ela aqui, ó, querem acompanhar o K, convergir para ele. É uma solução estável. Ele propõe uma estabilidade. Essa solução aqui é chamada de instável, esse no Y0. Por quê? Porque as soluções saem dele, né? Apesar de exatamente nele a taxa de variação ser nula, mas ao redor dele, o que está próximo dele, está querendo fugir, ó. Né? Então tem uma espécie de instabilidade aqui. Eles não estão convergindo para cá, tá certo? E, na verdade está divergindo, né? Então o que está próximo aqui não está vindo para cá, ele está saindo. Então é uma instável. Aqui não. Os que estão próximo do K, eles estão convergindo, eles querem continuar próximos, né? Vamos dizer essa linguagem. Aí seria configurado uma solução estável, tá certo? Aí, de novo, comparamos os dois modelos, mas a gente ainda não achou o Y, né? Vamos trabalhar, então, o Y, resolver essa equação diferencial agora para Y, de fato, a gente só analisou aqui e olhou algumas informações qualitativas. Vamos resolver ela agora para Y, tá? Você tem essa equação aqui e como é que você faz se você quer resolver ela para Y? Agora, é uma outra trajetória. Como vai demorar um pouquinho, para a aula não ficar muito longa, vamos fazer uma pausazinha, tá? Só 10 minutinhos, tá? Eu estou na aula ao vivo aqui, mas na gravação, né, você vai pegar outra videoaula. Vamos dar uma pausazinha, 10 minutinhos, e a gente volta para resolver essa equação para Y. Beleza?
É o que, professor?